Continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos começar os exercícios do módulo 4. Bom, os exercícios vão ser gradativos. Nós vamos começar nesse primeiro exercício. Eu vou montar com vocês toda a lógica do fluxograma que deve ser criado e vou sugerir as funções para cada um dos objetos. Com o avançar dos exercícios, nós vamos dificultando um pouco mais. Então, eu vou passar apenas sugerir a lógica, depois até chegar ao fluxo em que vocês consigam montar sem precisar de nenhuma sugestão, apenas do requisito que é a regra, o que a regra deve executar, ok? Então, o primeiro exercício ele é para o formulário que nós acabamos de criar no último vídeo do módulo, que é o formulário gerar agenda. A lógica eu já expliquei um pouco como é que vai funcionar. Baseando-se no horário, nós vamos fazer um laço de repetição, percorrendo todos os dias do mês daquele ano selecionado pelo usuário, para verificar os dias que o médico pode atender e para cada dia nós vamos inserir um horário na tabela de agenda e cada horário, cada registro inserido representa um horário disponível para aquele médico. Então, vamos abrir aqui o Maker, o formulário é o gerar agenda e o exercício é para criar um fluxo para o botão que nós vamos criar aqui agora. Um botão aqui. Vamos colocar isso aqui um pouco mais para o lado. O botão vai se chamar gerar agenda ou só gerar, e você pode escolher como é que você quer chamar o botão, tá? O objetivo é que ele faça a operação que nós vamos montar aqui. Então, primeiro, o evento que nós vamos utilizar é o único evento do botão, que é o evento ao clicar, e vamos criar um fluxo para esse evento. Tá? Lembrando que isso é um exercício, eu vou montar apenas a lógica e vocês vão aplicar a lógica e as funções para montar exatamente o fluxo. Então, primeira coisa nós temos três parâmetros, né? Que é o médico, que é o inteiro, já que é o código do médico. Lembrando que a lista, o campo lista, né? Toda a lista, na verdade, do Maker, o componente lista, ou a lista dupla, ou a lista dinâmica, quando você obtém o valor do componente, seja por parâmetro, seja por função, você pega sempre o valor do campo-chave. Então, eu tenho uma lista dinâmica de médico, quando eu pegar o valor da lista, através de parâmetro, ele vai passar o código do médico e não o nome do médico. Então, código do médico, o mês, que também é o inteiro, e o ano selecionado, que também é inteiro. Então, tenho três parâmetros. Agora eu vou montar aqui a lógica que o fluxo deve aplicar e vou ir sugerindo as funções para cada um dos objetos. Tá? Então, primeiro eu preciso descobrir quando começa e quando termina o mês. Então, eu vou usar aqui uma função. Nós vamos obter primeiro dia do mês. Tá? E para isso vocês podem utilizar a função primeiro dia do mês. Okay? Então, a função é exatamente com esse nome. Então, aqui nós vamos pegar o resultado dessa função primeiro dia do mês e nós vamos armazenar o conteúdo em uma variável, ok? Vocês podem chamar a variável aí de dia atual, porque esse primeiro dia ele vai ser incrementado. Ele começa no primeiro dia, vai para o segundo, terceiro e vai avançando, tá? Então, para não confundir no momento na lógica, né? Então, cria uma variável e não chame de primeiro dia variável, porque ela nem sempre será o primeiro dia, tá? Vai começar com o primeiro dia, mas vai ir sendo modificado. Depois eu preciso também do último dia. Então, eu vou obter o último dia do mês. E aqui vocês vão utilizar a função último dia do mês. Bom, e aí que vocês podem guardar a variável chamada último dia, porque esse vai ser estático e esse não vai mudar. Bom, sabendo o primeiro e o último dia, aí nós vamos verificar, tá? Nós temos que fazer um laço de repetição, né? Em que nós temos que percorrer do primeiro ao último dia. Então, nós vamos criar um laço de repetição aqui agora. E o ponto de parada desse laço de repetição vai ser quando a variável dia atual, né, que começa com o primeiro dia, à medida que a gente for incrementando essa data, né, passando os dias, quando essa data passar, ou seja, for maior que o último dia, aí eu posso terminar o laço. Então, sempre começo o laço de repetição pensando no ponto de parada, e o ponto de parada é quando a data atual, o dia atual, né, dia atual é maior do que o último dia do mês. Lembrando que esse dia atual não é a data de hoje, né? Não é a função hoje, por exemplo. É a variável em que você obteve o primeiro dia. Tá?
Então, dia atual é maior do que o último dia, e para fazer a comparação aqui, você vai utilizar a função maior, ok? Se for maior do que o último dia, aí então está dentro do mês, né? É uma data que está dentro do range daquele mês. Então, eu posso agora verificar se esse dia, que faz parte do mês selecionado, é um dia que o médico atende. Então, primeira coisa é que no horário lá do médico, nós temos o dia da semana. Então, eu vou criar aqui um processamento para quando a resposta for não, ou seja, quando o dia atual não for maior do que o último dia, tá? Então, eu peço aqui para atenção aqui para a lógica em relação ao não e sim, né? Então, quando o dia atual não for maior, nós vamos obter o dia da semana. Por quê? Porque a função primeiro dia do mês, né, ela vai te dar uma data, né, do mês selecionado e do ano selecionado. Só que eu preciso saber se o médico atende no dia da semana. Então, esse primeiro dia do mês, ele é uma segunda, é uma terça, é uma quarta. Então, eu preciso saber o dia da semana para saber se o médico atende. Então, aqui eu vou obter o dia da semana. E para isso, nós temos uma função chamada dia da semana. Obtendo o dia da semana, aí agora eu posso saber, né, se é uma segunda, se é uma terça, se é uma quarta, enfim, pelo número, né? E aí eu posso saber se o médico atende naquele dia da semana. Então, eu vou consultar na tabela de horário, fazer um select no banco para saber se o médico tem algum horário naquele dia da semana. Então, nós vamos consultar horário do médico. Lembrando que a função que nós vamos utilizar aqui é a função abrir consulta, e temos que criar um critério na consulta, né? A tabela é a tabela de horário, tá? E temos que criar um critério para filtrar pelo médico indicado no parâmetro de entrada e pelo dia da semana, para saber se aquele médico atende naquele dia da semana. Bom, depois dessa consulta, nós vamos verificar se houve algum registro, né? Se retornou algum resultado. Vocês vão armazenar o resultado em uma variável tabela, e aí nós vamos verificar aqui se existem registros na tabela. Então, existem registros na tabela. E aí a função que vamos aplicar aqui é a função existem registros, indicando a tabela do processamento anterior. Se a resposta for sim, ou seja, significa que o médico tem pelo menos um horário naquele dia da semana. Então, nós vamos inserir esse horário no banco, na tabela de agenda. Então, um processamento aqui do lado, quando a resposta for sim, para inserir agenda para o médico. A tabela que vocês vão inserir é a tabela de agenda, né? Que nós acabamos de criar no formulário de gerar agenda, né? No vídeo anterior. Tá? E para fazer a inserção, vocês vão utilizar a função executar atualização. Essa função te permite fazer a atualização de inserção, atualização, né, que será um update, e também exclusão do banco. Esses três comandos você pode fazer com a mesma função. Então, você vai utilizar essa função escolhendo o comando de inserção. Lá você vai indicar qual tabela você vai inserir, que é a tabela agenda, e vai indicar os valores de cada um dos campos. Lembrando que algumas informações da agenda, como por exemplo o hospital e o horário, você não tem como parâmetro da regra, né? Então, o parâmetro que chega para o fluxo é o médico, o mês e o ano. O hospital e a hora que ele vai inserir daquela agenda, isso está dentro da consulta que você fez na tabela de horário. Então, na tabela de horário, você pode pegar um campo, ou seja, você pode utilizar a função campo para pegar o campo hospital e inserir na tabela de agenda, quando for fazer o insert na agenda para o médico. Tá? Depois, nós precisamos passar para o próximo registro, né? Então, nós vamos para o próximo registro, porque é possível que ele tenha mais de um horário no mesmo dia, ok? Como é o caso, inclusive, do médico que a gente testou lá, que ele tem 2 horários na terça. Então, eu insiro o primeiro e verifico se ele tem um próximo, né? Então, aqui eu vou botar um conector e volto a verificar se ainda existe registro na tabela, ok? Sempre que a gente monta um result set, uma consulta, ele traz a tabela e foca, né, traz um cursor apontando para o primeiro registro. Independente de quantos vierem, 1, 2, 3, 4, ele traz todos eles e coloca um cursor apontando para o primeiro. Então, eu pego o primeiro registro, insiro na tabela e avanço para o próximo. E aí, volto a verificar se ainda tem registro. Se tiver, eu insiro o segundo e avanço para o terceiro, que nesse caso seria o nulo, e aí sim ele sairia do laço de repetição. Então, ele vai ficar nesse laço, inserindo todos os horários para aquele médico. No final, nós vamos incrementar o dia, essa variável dia atual, né? Então, incrementar variável dia atual. Tá? E para isso, vocês vão utilizar a função incrementa dia, para avançar para o próximo dia. Depois nós vamos fechar a consulta. Fechar consulta. Depois
Voltamos a verificar, né, se o dia incrementado ainda faz parte do mês, ou seja, se ainda é menor do que o último dia. Se for, ele continua na nossa repetição. Quando terminar tudo isso aqui, nós vamos poder exibir a mensagem de alerta. Vamos botar aqui uma mensagem indicando que agenda gerada com sucesso. Pronto. Então, essa aí é a lógica. As funções, a função fechar consulta é a função, eu não sugeri, mas existe uma função exatamente com esse nome chamado fechar consulta, tá? E aqui a mensagem de alerta. Então, tá aí a lógica do fluxo, já sugeri as funções, agora vocês vão aplicar para montar o fluxograma. Bom, e agora aqui o resultado. Eu vou dar um preview aqui no formulário. E só para mostrar como é que o componente, como é que o fluxo deve se comportar. Rogério Gomes, outubro 2016. Vou clicar para gerar, agenda gerada com sucesso. Vamos voltar aqui para o Rogério Gomes e aí ele já, como está parametrizado, ele já exibe aqui o conteúdo, tá? Poderia se criar também algum tipo de rotina para atualizar o componente, para já mostrar a informação, mas isso vocês podem aproveitar aí o exercício para explorar o fluxo, né? E adicionar também essa possibilidade de atualizar. Basta você colocar, por exemplo, um atualizar no final do fluxo para atualizar o componente grade que ele já vai exibir de acordo com o cliente, o médico que você gerou aquela consulta, ok? Então, até a próxima aula.